Movimentos de massa são processos geológicos bastante importantes, onde nós temos o transporte, seja de solo ou de rocha, através de uma vertente íngreme, até um ponto onde essas partículas vão entrar em repouso. E sobre movimentos de massa, esses movimentos ficaram bastante importantes nesses últimos dias, devido ao acontecimento que ocorreu em Capitólio, aquela tragédia. E sobre movimentos de massa, é o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius, e vocês estão no canal do Geologando. E aqui nós falamos sobre geologia, vulcanologia e outros processos que englobam dentro da geologia. Se isso é do seu interesse, você curte falar de ciência aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho e bora ir para mais um vídeo. Antes de falarmos sobre movimentos de massa, é bastante importante nós falarmos sobre os processos intempéricos, seja o intemperismo químico ou o intemperismo físico. Quando nós falamos do intemperismo químico, é a alteração da assembleia mineralógica que compõe aquela rocha. Através desse processo, nós vamos ter uma série de minerais que se formaram no interior da Terra, e esses minerais vão começar a se tornar outros minerais, como por exemplo o feldspato. O feldspato, quando ele está submetido a esses processos de alteração do intemperismo químico, ele vai se transformar em outro mineral, no caso aqui a caulinita, e outros elementos químicos que faziam parte desse feldspato vão entrar em solução, como por exemplo nós vamos ter a interação do gás carbônico, que juntamente com a água pode formar um ácido carbônico. Quando esse ácido carbônico ele reage com o feldspato, esse feldspato vai virar uma argila na caulinita, né? E nós vamos ter a liberação de potássio e também de ácido silicoso. Então aqui nós vamos ter a hidrólise desse feldspato. Ou então nós vamos ter o processo de intemperismo físico, que vai, nesse caso, desagregar a rocha, vai fragmentar. Nós vamos ter essa fragmentação através de planos de fraqueza, falhas, fraturas, ou então mesmo como se fosse um quebramento dessa rocha, né? Então, através dos processos de intemperismo, essa rocha ela vai começar a dar origem, seja a fragmentos de rocha deslocados, sejam tirados dessa rocha matriz, ou então dos solos. Então, quando nós temos esses componentes e eles vão entrar num processo de transporte, no caso do movimento de massa, o agente de transporte responsável por esse movimento é a gravidade. E para exemplificar melhor esse movimento de massa, eu vou pegar aqui meu livro e meu mineral aqui, né, uma amostra de rocha que eu tenho, para mostrar para vocês como que esse movimento de massa ele vai ocorrer. Bom, e aqui eu tenho um livro, eu tenho minha amostra de rocha aqui, minha amostra de mineral, né? Uma calcita, dá até para ver clivagem. E aqui eu vou mostrar para vocês como que esse movimento de massa ele vai ocorrer, né? Então nós temos, seja solo ou seja rocha aqui que vai estar representado pela minha amostra. E aqui nós temos uma situação onde esse corpo está em repouso. Então nós temos a força gravitacional puxando esse objeto para baixo, para o centro da Terra. Apesar dos nossos amigos da Terra plana dizer que a gravidade não existe, só que isso aí é assunto para outro vídeo, né? Assunto de treta. E essa força gravitacional, nós podemos decompor ela em duas componentes. Nós temos a força perpendicular a essa superfície e a força paralela a essa superfície. Nesse caso aqui, como esse plano aqui ele é horizontal, a nossa componente paralela à superfície ela é zero, né? Então aqui quem está predominando é a nossa componente perpendicular à superfície. Quando eu começar a inclinar essa superfície, quando essa superfície começar a ficar inclinada, nós vamos ter um desbalanceamento, né? Então aqui a nossa componente paralela ela vai começar a atuar. Vai chegar num determinado momento onde a minha componente paralela ela vai ser maior que a minha componente perpendicular. Nesse caso, quando eu estou virando esse objeto e não tem movimento, significa que a minha componente perpendicular ela é maior que a minha componente paralela. Mas quando vai chegar no momento onde a minha componente paralela vai ser maior que a perpendicular, então nós vamos ter esse movimento de massa ocorrendo. E sobre movimentos de massa, nós podemos classificar esses movimentos de massa basicamente em 4 grandes grupos. O primeiro aqui que nós vamos falar é o rastejo de solo. Nesse caso aqui nós temos essa camada de solo que ela vai tender a descer pela vertente numa velocidade muito baixa. Tanto é que em termos assim de dias ou semanas a gente não consiga ver esse movimento de massa,
só que a longo prazo a gente vai conseguir ver. Esse movimento de massa ele vai ser bastante lento e nós podemos observar ele através, seja de postes que eles estão de certa forma tortos ali, ou árvores que estão inclinadas. Nós também podemos observar micro escorregões, né, micro escorregamento, que em um momento ou outro nós podemos ter um movimento de massa mais abrupto ocorrendo. Nesse momento aqui já começou a chover, vocês vão ouvir um barulho de chuva aí, um ruidinho aí, mas está tudo bem. E o segundo caso onde nós temos aqui são os escorregamentos. Nesse caso, a velocidade desse movimento de massa ele é maior. E os escorregamentos nós podemos basicamente classificar eles em 3 tipos. E o primeiro movimento de massa que nós podemos falar aqui seria o escorregamento planar. Nesse escorregamento planar, o corpo de solo ali que está se locomovendo, ele é de certa forma pequeno. Nós podemos observar essa superfície plana, onde que esse movimento está se locomovendo, né? Isso aqui é bastante importante no Sudeste brasileiro. Quando começa a ter esse período de chuva, igual vocês estão vendo aqui, está chovendo aí de fundo, né? Vocês estão ouvindo. A chuva ela vai potencializar esses movimentos de massa. Então, a água que vai começar a entrar nesse sistema, seja no solo, ou seja através das falhas e fraturas, né, das estruturas geológicas da rocha, e esse vai ser o gatilho principal a priori, né? Saindo desse movimento de massa, desse escorregamento planar, nós temos o escorregamento circular, onde nós podemos ver como se fosse uma cunha que se abre, né? Nós vamos ver algo circular assim esse solo que começa a se movimentar. Nesse caso aqui nós temos uma camada de solo mais espessa, quando comparado, por exemplo, ao movimento de escorregamento planar que eu falei anteriormente. E aqui nós temos mais quantidade de solo sendo transportada ao longo da vertente, né, ao longo do talude. Falando do talude aqui, para você que não é muito familiarizado com termos da geologia, com termos técnicos, o talude seria um barranco. O terceiro movimento de massa dentro do escorregamento seria o movimento em cunha, quando nós temos como se fosse algo meio que triangular, né? Aqui esse escorregamento em cunha, aqui vai estar mais relacionado com as estruturas da rocha, né? Então aqui as falhas e fraturas vão condicionar que o movimento desse solo vai ocorrer dessa forma, né? Aqui no Brasil não tem tanto desse movimento em cunha e é relacionado com camada de solo menos espessa, né? Com uma mais delgado quando comparado com as outras duas. E o terceiro movimento de massa que nós vamos tratar nesse vídeo é o deslizamento de rocha ou queda de rocha. Por exemplo, quando nós temos uma vertente, ó, esse talude, e nós começamos a observar que está tendo movimentação de blocos, esses matacões eles vão começar a descer vertente abaixo através da força da gravidade. Para você que não entende o que é matacão, quando nós falamos um pedaço de rocha, né, um fragmento de rocha que ele é muito grande. Ele é de escala métrica, decimétrica, né, uma coisa muito grande se locomovendo. Matacão, areia, silt, é tudo ali dentro da sedimentologia, ali dentro do tamanho dessas partículas, né? Na medida que essas partículas vão tendo determinado diâmetro, a gente pode chamar de silt para a partícula mais fina, areia para a partícula que vai ficando cada vez maior, e matacão é partícula que já tem um diâmetro muito grande, é de escala métrica, né? Então, quando nós observamos blocos de rocha ou matacão descendo a vertente abaixo, nós estamos observando um tipo de deslizamento, né? Um tipo de deslizamento de rocha. E o outro tipo de deslizamento de rocha que aconteceu, né? Que acontece, nesse caso aqui é o tombamento, que é como aconteceu lá em Capitólio, nesse final de semana. Aqui no tombamento, quando nós temos um maciço rochoso e nós temos pacotes de rocha ali que está, de certa forma, suscetível à queda, então aqui é potencializado através das estruturas da rocha, né? Seja falhas subverticais e elas, em algum momento ou outro, através ali dos processos geológicos, esse maciço rochoso ele vai cair, né? Ele vai se desprender desse maciço que ele está, de certa forma, ali unido ainda, e quando ocorre esse tombamento, nós vemos esse corpo de rocha caindo, né? Sendo puxado pela força da gravidade. Então nós temos um maciço rochoso, e essa unidade, né, esse corpo de rocha, ele vai cair, ele vai ser frontal ao observador. E o quarto movimento de massa que nós podemos falar aqui nesse vídeo são os fluxos ou as corridas, né? Aqui nós podemos falar do fluxo de detritos
Esses fluxos de detritos já são movimentos mais complexos, então aqui dentro do fluxo de detritos nós temos fragmentos de rocha, nós temos muita argila, né? E importante da argila, que na medida que vai tendo mais argila nesse sistema, mais esse fluxo ele vai se tornando cada vez mais denso, e com o aumento da densidade, esse fluxo ele vai ter a capacidade de carregar materiais cada vez mais densos, cada vez mais pesados, né? Com um diâmetro maior. Então, essa densidade vai possibilitar que o fluxo de detritos carregue partículas cada vez maiores, né? Então, aqui nós vamos ter, além de fragmentos de rocha ou fragmentos de solo ali, dentro desse sistema nós também podemos ter galhos, nós temos uma gama de coisas ali que pode acontecer, né? São movimentos mais complexos de se entender, que pode caber dentro de um vídeo aí, se você quiser, sobre fluxo de detritos, deixe nos comentários. E também nós temos as corridas de lama, né, os fluxos de lama. Nesse caso, a componente maior dentro desses fluxos já é material mais fino, né? E quando nós observamos fluxos de lama, nós também podemos observar eles em erupções vulcânicas, né? Quando ocorre uma erupção vulcânica e nós temos os famosos lahares, que é a descida desse material, que pode ser originado através do descongelamento de uma geleira que está no topo de uma cratera vulcânica, ou de um lago que tem nessa cratera vulcânica, então nós vemos esse movimento de massa ocorrendo, né? Então os fluxos e as corridas, nós podemos subdividi-los em fluxos de detritos e também em corridas de lama, né? O fluxo de detrito é um fluxo potencialmente mais destrutivo quando comparado com a corrida de lama. E, resumidamente, esses são os 4 tipos de movimentos de massa. Revisando, nós temos o rastejo, nós temos os escorregamentos, nós temos os deslizamentos de rocha e nós temos os fluxos. E tem uma série de ferramentas, né, uma série de técnicas da geotecnia que pode minimizar os efeitos destrutivos desses deslizamentos, né, desses movimentos de massa. Se vocês quiserem saber mais, deixem nos comentários. E a gente agradece todo mundo que chegou até o final desse vídeo, né? Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo aí uma série de livros sobre geologia sedimentar, sobre vulcanologia, sobre geotecnia, para caso você quiser adquirir, né? Então, dá uma olhadinha se tem alguma coisa que te interessa. E nós também convidamos vocês a fazerem parte do nosso clube de membros aqui, onde nós direcionamos conteúdos que não está nem aqui no nosso canal no YouTube e também não está no nosso Instagram. E muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Nós vamos deixar aqui à direita um vídeo sobre a liquefação de solos, que é um processo geológico bastante importante também. E aqui à esquerda um vídeo sobre a tragédia que aconteceu em Capitólio, né, para vocês verem a nossa explicação melhor sobre esse acontecimento, né. E caso você não seja um inscrito, clica aqui no meio e se inscreva, né, ajuda o nosso canal a ir mais longe. E muito obrigado e até a próxima, gente. Falou!